e ela está se preparando para isso. Terceiro, para que o testemunho do irmão que está acompanhado da sua esposa, pedir que fique em pé, irmã Nice, ela também vai falar à igreja nessa manhã. A igreja possa se sentir mais encorajada, mais tranquila e mais empolgada em apoiar o trabalho missionário, sobretudo considerando que parte de nós, a nossa irmã Joyce, está se preparando para então ir lá para o outro lado do planeta pregar a palavra de Deus. Então nós vamos ouvir, depois vamos ter a oportunidade de participar da ceia. Não fique preocupado de você sair daqui 1 hora, você não vai sair daqui 1 hora, 1:55 talvez. Nada disso, irmão. Horário habitual, ok? Então nós vamos ouvir com muita atenção. Eu quero orar pela vida, mais uma vez, do irmão Dauê, da sua esposa Manice, para que Deus abençoe a vida do casal. Deus amado, no nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz na instrumentalidade desse casal precioso. Abençoa-os, bem como a sua filhinha, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 早上好，早上好。我第2次来这个教会，今天我特别高兴。Amém? É estranho, né? É estranho. Tem um negão falando chinês ainda, né? Estamos na China há 7 anos. Esse ano vai completar 7 anos de China. E uma das coisas que eu tenho visto muito é a gente estar no local onde Deus quer que a gente esteja, né? E aí é mais ou menos aquilo, ado, cada um no seu quadrado. E aí é buscar qual é o quadrado que Deus quer que eu esteja. E hoje para nós é lá na China, lá na divisa com o Vietnã. Nós moramos bem próximo à divisa do Vietnã. E para a gente é o local, é o nosso país hoje, é o local que a gente ama estar. A gente fica aqui no Brasil, nesse período de promoção. Nós retornamos ao Brasil esse ano, porque fomos treinar 61 novos missionários da Junta de Missões Mundiais, que serão enviados esse ano. Desses 61, 11 vão para a China. Então, um momento muito especial para nós, porque quando nós chegamos lá na China, nessa região no sul da China, primeiro que a gente achava que ninguém ia para lá, porque todo mundo quer ir para Pequim, Xangai, e aí a gente mora lá embaixo, bem distante, acho que ninguém vem para cá. E qual foi a nossa surpresa? Que Deus começou a levantar pessoas daqui do Brasil, missionários que estão sendo treinados para trabalhar e somar com a gente lá. Então é um presente muito grande de Deus para nossas vidas e começar a ver o que Deus está fazendo lá, né? E eu louvo a Deus porque dessa igreja já tem a primeira missionária para a China. Eu falo a primeira porque virão outras, né? Então eu tenho fé que Deus vai estar levantando outras pessoas aqui para ir para a China. China é um local especial. Na verdade, quando Deus chama a gente, esse local se torna especial. Independente da dificuldade da língua, da cultura, né? Os hábitos são diferentes, as pessoas são diferentes, a maneira das pessoas se comportar é tudo diferente. Mas quando a gente chega lá e é o local que Deus quer que a gente esteja, as coisas começam a ter sentido. A gente começa a se sentir bem. Eu, por exemplo, estou contando já nos dedos. Agora está faltando, eu volto dia 23 de abril, nós voltamos para a China. E agora bate aquela ansiedade, começa aquela coisa de querer preparar a mala logo, que está na hora de voltar para casa. Nós temos uma filha que vai completar 5 anos, a Ana Júlia, a Juju. E ela já está falando, pai, eu estou com saudade de casa. Ela tem mais tempo de China do que de Brasil. Com 2 anos de idade ela foi para a China. Então é uma coisa meio louca, mas é muito legal. A gente está obedecendo aquilo que Deus quer que a gente faça. É estar no centro da vontade de Deus. E nessa manhã eu queria trazer alguns desafios para vocês. Dizer que Deus continua abençoando lá na China. Deus continua salvando as diferentes etnias lá na China.
E a gente tem presenciado tudo isso. Nós estamos ali fazendo parte dessas bênçãos de Deus lá. E eu tenho um PowerPoint aqui, acho que se você puder colocar para mim, a gente já vai... vamos ler todos juntos esse texto? Pô, uma língua dessa vocês não vão conseguir ler. Mas eu vou ensinar vocês algumas coisas bem simplesinhas, pelo menos o título, tá? Título é aquilo que está lá em cima, tá? A gente lê da esquerda para a direita. Lá diz assim, eu vou ler assim, uma vez vocês vão entender. Guafu duza de Tiwan Hui Shang. Dá para repetir? Então vamos lá. Guafu duza Tiwan Hui Shang. Então Guafu duza de Tiwan Hui Shang. Isso significa, Guafu é a viúva. Guafu é uma mulher que perdeu seu marido. Ela é viúva. Do Shang, que ela tem um filho só. E aí diz ali, Ti Si Hui Shang, que o filho morreu, mas tornou a viver. Eu gosto muito dessa passagem porque Jesus ele ia de vilas em vilas, aldeias, ia para as aldeias ali, e as coisas aconteciam. Aonde Jesus passava, havia uma transformação. Aquela vila, ela passava a entrar na história. E ali, essa vila não foi diferente. Uma mulher que já tinha perdido seu marido, agora o filho morre. Imagina o desespero dessa mulher naquela cultura. E os homens daquela casa não estão mais presentes. E aí, a multidão da vila, agora junto com ela, estão indo sepultar o menino. O jovem morreu. Só que ao mesmo tempo, chegava Jesus com os discípulos, com a multidão, e Jesus ele chega próximo à entrada dessa vila e vê a situação ali. Um velório estava acontecendo. E o interessante é que Jesus, ele viu a situação daquela mulher. Ele entendeu que aquela mulher estava sofrendo, a mulher estava chorando, e Jesus vai direto para ela e diz, olha, não chora. Em chirinês é Buiaucu, você não precisa chorar mais. E logo Jesus chega e diz para aquele jovem que está morto, Nian Ren, o Fanfuni, Tilai, eu comando, eu estou dando uma ordem para você, levanta. E milagrosamente, aquele jovem senta no caixão e começa a falar. E Jesus devolve aquele menino para sua mãe. Tudo isso aconteceu num vilarejo, uma vilazinha, não era uma vila famosa. E uma coisa que, quando eu leio esse texto, eu identifico muito com o que acontece no país onde nós vivemos. Lá na China, mais de 60% da China é zona rural. E eu creio, irmãos, que aonde o evangelho chega, ocorre transformação. E não é só a transformação espiritual, é física, ela é a transformação geral, ela é integral. E a gente tem presenciado isso na China. É muito legal quando você anda, vai nas vilas, você caminha cerca de 4 mil metros de altitude, e aí você chega lá, você encontra alguns irmãos, e você passa a noite com eles ali, e você começa a ouvir os milagres de Deus naquela vila. As pessoas se convertendo. Hoje existe um avivamento dentro da China. As pessoas, nunca na história da China teve uma taxa tão grande de conversão como está ocorrendo agora. Tudo bem que ainda a quantidade de cristãos é baixa. Estamos falando de 120 milhões de cristãos. Dentro de um país em que tem quase 2 bilhões de pessoas. Mas essas pessoas, das igrejas domésticas, Deus está levantando chineses dessas igrejas para servir já em outros campos, em outras minorias, em outros países. A gente está presenciando tudo isso. Como é bom a gente estar no centro da vontade de Deus. Como é bom a gente estar no local onde Deus quer que a gente esteja. A gente presenciar, a gente fazer parte dessas bênçãos. Eu moro nessa região aí, ó. Deixa eu mostrar, pode passar. Aí embaixo. Esse é o estado que eu moro. Faz fronteira com o Mianmar, com o Laos, com o Vietnã, só país bom. Né? Só paísinho bom, né?
Às vezes eu brinco com a minha esposa, eu falo, meu Deus, o Senhor já nos mandou para o Iraque, a gente já serviu no Senegal, agora estamos na China, manda a gente para Paris, né? É capaz dele mandar para Aparecida, né? Aparecida do Norte. Mas é brincadeira, o importante é a gente estar onde Deus quer que a gente esteja, né? E as pessoas falam, você é louco, alguns falam, alguns até pecam, dizendo assim, você é herói. Aí a minha resposta ela é simples. Eu falei, herói não sou eu ouço a voz de Deus. Às vezes a gente tem medo, a gente tem às vezes insegurança, a gente tem uma filha de 5 anos, a gente fica preocupado às vezes, mas herói não sou eu, herói é você. Porque Deus está falando com você 1, 2, 3, 4, N vezes e você não está ouvindo. Então, o herói não sou eu, herói é quem desobedece a voz de Deus, né? E é muito bom a gente estar nesse local. Hoje, esse é o nosso quadradinho. É uma região onde existe cerca de 220 dialetos diferentes. Então, é muita gente falando coisa que a gente não entende. Você vai para um local, um fala a língua miau, outros falam a língua i, outros falam a língua naxi. Tem uma etnia no estado que nós moramos em que eles acreditam que o mundo se formou dessa maneira, em que o sapo, detentor de todo o poder, criou todas as coisas. E o sapo criou também o homem. E o homem, por sua natureza, ele um dia vai e mata o sapo. E aí, o espírito do sapo, ele divide o mundo em 2 partes. O mundo dos espíritos e o mundo dos homens. E junto com os homens vem a desgraça, as pestes, os problemas da natureza. Essa etnia, eles nascem acreditando que o Deus é um sapo. Eles nunca ouviram falar de Jesus. É nesse lugar que Deus mandou a gente. É nesse local que eu tenho orado a Deus para Deus levantar brasileiros que possam nos ajudar ali. Quando a gente fala ajudar, o que eu estou falando não é que você tem que largar tudo. Não é largar tudo, é ir com tudo. Sabe aquilo que Deus deu para você? A sua aptidão, a sua habilidade de ser um bom pedreiro, de ser um bom dentista, um bom arquiteto, um bom engenheiro. E você chegar diante de Deus e falar, Senhor, o que eu sei fazer é isso. Eu quero usar isso para o reino. E não precisa ser China. Pode ser aqui no Rio. Pode ser no Brasil ou em outro país. Mas eu confesso que se você tem essa aptidão, que eu acho que todos têm, e não está usando, alguma coisa não está legal. A gente está falando da expansão do reino. A igreja é o agente desse reino de Deus. Nós temos que fazer algo. Nós temos que fazer diferença. Esse mundo está perdido. No estado que nós moramos, quantidade de drogas, prostituição. Mas é muito legal quando Jesus chega nessas vilas e a gente começa a ver a transformação. Aquela vila muda. Aquela água que está suja, ela começa a ficar limpa. A gente começa, aquela vila suja, cheia de lixo, ela não está mais suja de lixo. Aquelas vidas que estão sem Jesus, começam a entender quem é Jesus. Por isso que vale a pena a gente estar lá. Passa mais um. Só que, para a gente conseguir entender tudo isso, para a gente conseguir pregar o evangelho, falar a língua, estar no meio desse povo, a gente precisa entender um pouquinho quem são os chineses. Eu não sei qual é a definição que você tem. Para você, quem são os chineses? Alguém poderia dar uma ajuda aqui? Define para mim, dentro da sua experiência de Brasil, ou quem foi a China, quem é o chinês para você? Coisa boa. É difícil, né? É difícil você... o chinês, ele... eu vou naquela pastelaria, e aí... mas eu vou comprar alguma coisa com eles, eles são muito secos. A gente sempre coloca, em todo lugar que a gente vai, a gente ouve falar isso. Mas eu tô na China e não vejo esse povo assim.
Eu vejo um povo feliz, um povo alegre, um povo que gosta de ficar na sua casa, de conversar, porque você começa a entender a cultura. Ou você acha que a nossa cultura é a melhor do mundo? Convida um amigo seu que mora lá na Noruega. Se tomar 5 minutos de sol, ele explode a pele dele. E convida ele para comer uma feijoada. Aquela panela, aquela coisa preta, um pedaço de joelho de porco. Eu amo feijoada, tá? Estou fazendo aqui um drama. E pé de porco. É um porco inteiro fatiado em pedacinhos. Com uma senhora com um avental gorda, mexendo. Qual a interpretação que esse amigo da Noruega vai levar para o país dele? Ah, tem uma feiticeira que faz as coisas e... Não é assim? E não é assim. É uma coisa gostosa. É uma senhora que acordou às 5 da manhã, com todo carinho, para fazer aquela feijoada tão gostosa. Vocês estão entendendo que eu estou querendo que vocês me convidem um dia para comer uma feijoada, né? Na China a gente não tem isso. Tem porco, mas eles não sabem fazer a feijoada. Mas quando a gente começa a entender quem são eles, muda. Você começa a entender outras coisas e você começa a falar de Jesus, a entender o comportamento deles. É aí que o evangelho começa a fluir no meio deles. Então, olha só, algumas dicasinhas para a gente entender quem são eles. Eu posso falar porque eu moro lá com eles. Então, meu coração é metade de lá e metade de cá. Passa um aí. Fila. O que é azul é o ocidente. O que é vermelho são eles. Isso é uma coisa que quem chega na China sofre. Porque você está na fila, depois de 1 hora ali na fila, a hora que você vai pagar alguma coisa, chega 20, 30 chineses na sua frente e ninguém estressa, só você. Sua pressão vai lá para 22. A primeira experiência que eu tive na China foi quando eu peguei um táxi chovendo, eu tinha que ir para a escola de chinês, não dava para ir de bicicleta porque estava muita chuva. Aí cheguei lá, parei assim, muito difícil pegar táxi, eu morava em Pequim ainda, eu dei com a mão, o táxi parou. Em milésimos de segundo, brotou um chinês que eu não sei de onde, ele entrou no carro, fechou a porta do carro e saiu assim, normal. Eu confesso que esse dia eu voltei para casa, me alterou tanto, eu fiquei tão irritado, que eu voltei para casa que minha vontade era matar aquele chinês. E é assim, porque é cultura, é diferente. Na cultura chinesa é assim, olha, palmas para ele que foi mais esperto que eu. É assim que é a interpretação. Então isso não estressa. Você tem que acostumar, você tem que andar, dirigir. Você está dirigindo numa rodovia e daqui a pouco você vai entrar à esquerda, está todos os carros entrando à esquerda com uma fila organizada. O cara chega, ultrapassa 50 carros e entra. Isso é comum. Na verdade, o que eu estou dizendo para vocês é que na cultura não existe cultura melhor ou pior. Nós não podemos ranquear culturas. Cada um tem a sua. Mas para entender isso na prática é muito doloroso. Olha uma outra coisa aqui. Opinião. Você pede para o chinês, o que você acha disso? Ele vai, ele volta, ele não sei o quê. Você fica olhando para ele meia hora. Puxa, eu não sei o que ele disse. Eu entendo a língua dele, mas eu não sei o que ele disse. Já o ocidental já é mais direto. É sim, é não, ou é uma coisa mais direta. O chinês não, ele demora. Nós temos que ter essa leitura para entender o que ele quis dizer. Né? Passa mais um. Restaurante, rodoviária, aeroporto. Nós somos mais tranquilos com relação a barulho. Eles são extremamente barulheiros, são barraqueiros. Vocês não têm ideia do barraco, do barulho que é quando você vai Você está no aeroporto, uma vez eu estava no Japão, o japonês é totalmente diferente. Japonês, coreano, gente, é outra coisa, eles não são iguais. Os japoneses, eles são quietos, olha para baixo.
Eu estava no aeroporto, fui ali. Avião que vai para a Europa, todo mundo quietinho, com o seu computador, lendo um livro. Você vai andando. Aí o meu guichê era lá, minha porta de entrada para o avião era lá na frente. E aí, à medida que eu fui caminhando, eu fui ouvindo. Foi aumentando aquele barulho. Aí eu cheguei ali, o povo jogando baralho, sem camisa, cuspindo no chão. Aí eu pensei, puxa, que bom, tô voltando para casa. E essa é a sensação que eu tenho. Que é o povo que a gente ama, né? O povo que a gente ama, não fala dele perto de mim, né? Eu posso falar dele, mas não fala dele perto de mim. Pode passar. Os contatos. Os nossos contatos são fracionados. Na China, se você faz amizade com uma igreja no norte da China, o povo lá do sul rapidinho sabe quem você é. Se você vai para o sul fazer qualquer coisa, ele já sabe quem você é, não fica questionando você. A maneira de contactar também é diferente. Tudo é diferente, né? Pode passar mais um. Isso é um dos maiores problemas que nós temos lá. Quando nós estamos tristes, nós estamos tristes. A gente mostra de um jeito ou de outro, a gente sabe. Você está chateado com alguma coisa? Com o chinês, não. O chinês sempre está rindo. Não sei o que. Aí você chega para ele e fala de Jesus. E aí no final você fala assim, você quer receber Jesus? Ele fala, quero. Só que às vezes não é verdade. Só para que a amizade permaneça, ele está sorrindo para você. Então você precisa de tempos, anos e anos para você entender qual é o código. Ele está triste, ele está sorrindo. Ele está feliz, ele está sorrindo. Então é aí que a gente se engana muitas vezes. Eu preguei o evangelho para eles, um monte de chineses aceitaram a Cristo. E às vezes não é verdade. Tudo isso é a cultura nova. Toda vez que você for orar pelo missionário, lembra disso. Lembra que a gente tem que aprender a língua, a gente tem que aprender a cultura, os códigos, os gestos. O que é aqui é positivo, lá é outra coisa. Muda tudo. E se eu não sei isso, eu não consigo comunicar um evangelho que ele entenda. Essa é a maior dificuldade nossa, né? Pode passar. Pontualidade. Na Europa, 5 minutos é a tolerância. 1 minuto é a tolerância. Na China, se você falar, quanto tempo vem esse negócio? Espera 5 minutos. 5 minutos é meia hora. 5 minutos é 40 minutos. Não, já está vindo. É meia hora. E para alguns isso é irritante. Eu já nem uso relógio lá por causa disso. Eu já nem uso. Mas na verdade, pode passar. Quem são os chineses? Gente, os chineses são pessoas como nós. Ou você não se encaixou no vermelhinho em algum caso desse aí? Pontualidade. Fila, não sei, né? Brasileiro, como é que tá? Tá cortando fila? Ouvi um ih. Nós somos iguais. A natureza humana. Então, quando eu ando lá na China, eu vejo pessoas. É interessante que quando eu ando lá, eu vejo chineses brancos, bem branquinhos. Eu vejo chineses mais escuros que eu lá. Na minha terra tem gente assim. E aí, eles parecem com um boliviano, ele parece com um brasileiro, ele parece com um tio meu lá de Pindamonhangaba. Esse é o povo chinês. E eles também precisam de Jesus. Eu queria que a Anice viesse aqui. Ela tem um negócio interessante para estar falando para vocês. Bom dia. Eu quero falar um pouquinho das mulheres chinesas. Pode passar bem rapidinho para vocês. Eu tenho um trabalho na China com mulheres que sofrem abuso, mulheres dos vilarejos que têm uma condição de vida bem complicada, e na China é proibido pregar o evangelho. A China discrimina muito as mulheres e Deus me deu um projeto chamado Mulheres Especiais, Lindas e Amadas, para cuidar dessas mulheres esquecidas da China. E como lá é proibido pregar o evangelho, eu não posso entrar na casa das mulheres, eu não posso entrar nos lugares com a Bíblia na mão ou com o título de missionária. E aí eu chamo de segredo do batom.
Deus me deu um projeto que usa a estética para pregar o evangelho. Então a gente entra nas casas, nas vilas, com a proposta de mudar a aparência das mulheres, de fazer maquiagem, de fazer limpeza de pele, e a gente prega o evangelho para essas mulheres. Então, meninas que vêm de uma situação bem difícil, pode passar mais uma? De situação difícil, de violência em casa, de rejeição, de abuso. A gente tem um espaço para cuidar dessas meninas e para dar um pouco de esperança, para resgatar a autoestima dessas mulheres. Então, esse é o trabalho que eu estou fazendo lá na China. Pode passar mais um? E qual que é a filosofia do nosso projeto? Que você não precisa ser uma Barbie para você ser uma princesa. Mesmo que você não tenha um namorado descolado, chamado Ken, você seja uma bonequinha de pano. Você pode ser uma princesa. Então, às vezes, a gente vê essas meninas que vêm para a nossa casa e elas vêm com tanta baixa estima. Elas não têm coragem de olhar nos nossos olhos. Então, elas pensam assim, o que será que vai sair daí? Será que eu vou ser humilhada de novo? O que vai acontecer nessa reunião? E lá elas são tratadas como princesas, com dignidade, com honra. E a gente tem feito esse trabalho para alcançar as meninas na China. Passa mais uma rapidinho aqui, olha. O que a gente prega para essas meninas? Elas vêm de um contexto de violência, vêm de um contexto de rejeição, porque na China só pode ter um filho. E os pais querem que esse filho, se só pode ser um, querem um menino. Então muitas meninas são rejeitadas, são abandonadas quando nascem, ou quando os pais decidem ficar com a criança, muitas meninas não são registradas, não têm o registro. Então elas não existem, não vai para a escola, não trabalha, até que tem o filho homem para ser reconhecido. Então elas vêm com esse contexto, com esse coração machucado, quebrado, e a gente ensina isso para elas, que não importa como os outros te veem, importa como você se sente. E a gente dá para elas essa identidade, que elas são preciosas, que elas são filhas de Deus, independente de tudo que é certo. Pode passar mais uma, que eu quero ser bem rapidinho para falar do projeto. Aí é o projeto, a gente faz tudo, maquiagem, limpeza de pele, esses dias eu recebi uma doação da Mary Kay. Eu não uso Mary Kay, porque eu acho caro, e ganhei um monte de Mary Kay, e eu estava no fim do mundo, com umas meninas muito carentes, usando produtos Mary Kay. Eu falei, gente, como Deus é lindo. E assim que a gente chegou, eu vi o pastor falando da ação social da igreja, do empresário ter ido lá, tomado a sopa, e era de boa qualidade. E eu falei, gente, é o projeto Ela, é isso que a gente faz, é de boa qualidade. Então, o que eu faço? Eu trato as meninas com tudo de qualidade. Quando elas chegam em casa, elas não têm banheiro na casa delas, elas moram numa vila onde o banheiro é comunitário. Quando elas chegam na nossa casa ou no lugar que a gente vai atender, a gente tem uma mesa com xícaras lindas, com com chá da tarde, com tudo bonito, bem arrumado, com os produtos de qualidade. E aí o senhor falou do empresário que foi lá e falou, não só as coisas eram de qualidade, mas o atendimento aos carentes era bom. Quando as meninas chegam, a nossa filosofia é, chegou uma princesa. Não sei se vocês lembram que tinha um programa do Netinho, há muito tempo atrás, que ele ia na comunidade, dava o dia de princesa. Eu sou o Netinho da China. Então a gente leva as meninas, pega aquelas meninas de comunidade, e quando a gente fala carente, é carente mesmo. Meninas que às vezes chegam lá porque não querem comer, chegam para comer. Então primeiro a gente serve a comida e depois a gente vai cuidar delas. Então esse é o trabalho que a gente faz lá. Pode passar mais uma? A gente levou uma dentista de Goiânia para lá, que ela é chamada de dentista das estrelas. Vem gente dos Estados Unidos para o consultório dela, ela tem um consultório lindo lá. E aí a gente montou um consultório aí embaixo, olha, colocou as mulheres sentadas no banquinho e ao ar livre ela atendeu as meninas. E aí Deus tem dado para a gente esses profissionais que vão a curto prazo, 1 semana, 10 dias, para usar a profissão para abençoar as mulheres da China. Então, se você sabe fazer alguma coisa, se você tem esse coração pronto para servir pessoas, meu convite aí, principalmente as mulheres, né? Eu trabalho com mulheres muçulmanas, o nosso alvo é alcançar muçulmanas chinesas, então eu preciso de mulheres. Eu sei que muitos pastores têm ido à China, têm abençoado, mas eu preciso que mulheres se levantem para me ajudar. Quando o pastor for à China, ele não vai poder participar do meu trabalho.
porque não entra homem. Então eu preciso que sua esposa vá. Então a gente tem feito um apelo nas igrejas, para que as mulheres se levantem para nos ajudar lá na China. E a gente fez mais um, pode passar rapidinho? A gente fez um book do antes e depois. Então, se tiver alguma fotógrafa aqui, gente que sabe fazer maquiagem, limpeza de pele, cuidar de cabelo, o que a gente fez? A gente pegou essas meninas e a gente montou um estúdio, que na China tudo é muito barato. Nós montamos o estúdio, tiramos as fotos, fizemos a transformação, comprei roupa e a gente mesmo fez a maquiagem. Depois nós fomos nas vilas entregar para cada menina um álbum com mais de 100 fotos. Teve lugar que a gente foi, que eles fecharam o restaurante para receber, veio a família inteira, e todo mundo feliz. E a gente começou a demonstrar o amor de Deus para elas. E elas perguntavam assim, por que vocês estão fazendo isso para nós? E missões, eu ouvi uma frase que disse assim, que missão é quando você faz uma ação que gera uma pergunta. Então a gente faz alguma coisa e a pessoa fala, mas por que você está fazendo isso para mim? De graça, me tratando assim. Aí a gente fala, é por causa de Jesus. Então quando elas perguntam isso, quando elas se sentem amadas, tratadas com dignidade, elas falam, mas por que você está fazendo isso para mim? E é onde a gente fala de Jesus para elas. Pode passar essas fotos, olha, essa menina é filha de um sheik de uma mesquita. Nós estamos evangelizando essa menina. Ela também é muçulmana. Na nossa região, as muçulmanas não usam véu. Pode passar mais uma. Pode passar mais uma. Só para vocês verem a transformação e esse trabalho de beleza, de cuidado que a gente faz com as meninas. Pode passar. Na China, é um dos únicos países onde a taxa de suicídio feminino é maior do que o masculino. São 500 mulheres por dia que cometem suicídio. E eu estava um dia na minha casa, lavando louça, e eu vi na janela uma menina passando entre os carros desviando dela. E eu pensei, não, tem alguma coisa errada. Eu moro numa avenida bem movimentada. E ela passou chorando, e eu moro no 7º andar, eu tenho uma criança pequena e eu estava fazendo comida, como toda dona de casa, né? E eu falei, Deus, manda alguém para consolar essa menina. E ela passou, e os carros buzinando, mas o meu coração apertado, e eu, Deus, manda alguém encontrar essa menina, dar uma palavra de amor para ela. E ela foi embora, eu não conseguia mais ver da janela, e eu inquieta. E, na verdade, eu acho que eu estava com um pouco de medo. Sabe quando você ora por uma coisa que você quer... você ora, mas você não quer se comprometer. Você ora e, assim, Deus, manda alguém, né? E eu fiz uma oração assim, Deus, se ela voltar, eu desço lá. Mas eu achava assim, ela não vai voltar, né? A menina está chorando. Passou, Deus vai mandar alguém. E eu olhei na janela, ela estava voltando. E às vezes acontece isso na nossa vida. Nós oramos por uma resposta, por uma ação de Deus, e nós somos a resposta da nossa oração. E aí dá jeito, né? O que eu fiz? Desliguei a panela, coloquei minha bebê na casa da vizinha e corri atrás da menina. E quando eu cheguei lá, como um bom chinês, eu falei para ela, tudo bem? O que está acontecendo? Eu vi você da minha janela. Ela falou, não, está tudo bem, está tudo bem. E eu segurei, ela estava parada na esquina, vinha vindo um ônibus, eu puxei e falei, vamos para minha casa. Você não precisa me dizer nada, mas vamos para lá, você se acalma, toma um chá e depois você sai. Ela me abraçou ali na rua e começou a chorar. Nós fomos para minha casa, ela mostrou os pulsos para mim, já estavam machucados. Ela disse, faz mais de 1 hora que eu estou andando pelas ruas da cidade. Ninguém parou para falar comigo. E hoje eu decidi que seria o último dia da minha vida. E ali a gente conversou e eu falei para ela que Deus amava ela demais. Que Deus tinha ido ao encontro dela. E quando ela saiu da minha casa, ela estava saltitando. Porque da mesma janela, quando eu olhei essa menina, a Jane, ela saiu saltitando. E eu comecei a pensar de onde Deus me tirou. Eu era uma moça cheia de complexo. Eu não falava em público. Eu achava que Deus nunca ia me usar. Que eu não tinha nada para dar para Deus. Eu estava numa igreja grande e eu falava, Deus, ninguém me vê. E de repente eu já estava na China e aquela menina que hoje está viva, Deus usou a minha vida para abençoar. E a mesma coisa,
Eu quero dizer para você que às vezes está sentado e fica falando assim, Deus não me vê. Ninguém me enxerga aqui. Eu não tenho nada para fazer para Deus. Deus pode fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Só você crer, você colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Deus transformou muito meu coração. E eu trabalhar hoje com mulheres, com autoestima, e eu vendo a mulher que eu era, e o que eu estou fazendo hoje é mesmo um milagre do Senhor. Passa mais um aqui, só para o pessoal ver. Essas duas meninas eram muçulmanas da etnia Hui. Não dá para contar o testemunho, mas já estão servindo ao Senhor as duas. Pode passar mais uma. Esse é um time de futebol que eu entrei numa escola do governo para dar aula de beleza e estética para elas. E eu disse assim para o diretor da escola, é proibido pregar o evangelho, é proibido entrar numa escola do governo chinês para fazer alguma coisa. Aí eu disse assim, olha, meu marido é engenheiro e ele trabalha numa empresa americana, que é uma ONG, né? Que ele é voluntário lá, mas eu disse assim, olha, é uma empresa americana e minha filha está estudando. E no Brasil eu era professora de estética e aqui eu não tenho o que fazer. Eu queria fazer alguma coisa de graça para suas meninas. E ele achou que eu era madame. Sabe essas madames que são ricas e quer fazer alguma coisa para passar o tempo? E ele deixou. Ele permitiu que eu desse, uma vez por semana, aula de beleza e estética para as meninas da escola. Então eu vou na escola do governo, levo todos os meus aparatos e a gente faz vários tipos de aula, de massagem, de estética, e eu tenho pregado o amor de Deus para essas meninas. E a gente recebeu uma voluntária lá, pode passar. Como é importante a gente receber pessoas para nos ajudar. Ela foi para lá, não estava no meu script fazer uma aula de fisioterapia, mas eu tinha uma fisioterapeuta lá na China. O que eu fiz? Montei uma aula de fisioterapia. Nós estávamos lá, estava tudo normal, ela deu a aula e a gente falou, vamos fazer um relaxamento com as meninas? As meninas deitaram no chão, colocamos o tapa-olho, eu coloquei uma música e, de repente, o clima mudou. As nossas obreiras chinesas ajoelharam, tem uma foto que dá para ver, e falavam no ouvido de cada menina, você é preciosa, sua vida é cheia de propósito, você é muito especial, nós amamos você. E as meninas começaram a chorar. E a gente começou a chorar também. E era como se o céu estivesse ali naquela escola. Desse trabalho, 7 meninas aceitaram Jesus. Então, eu tenho muita alegria. São essas as princesas de Deus. Meninas que nem olhavam nos nossos olhos quando a gente chegou lá. E hoje a gente chega, elas abraçam, beijam e assim, têm sido curadas pelo Senhor. E a gente tem um desafio, que é ter um espaço. Eu estou montando um spa. Eu cheguei aqui na igreja, confesso que eu tive, não sei se eu posso falar de inveja santa, tem um chafariz ali embaixo, com um jardinzinho com a água. Eu falei, gente, eu quero isso lá na China. Eu falei, que coisa mais linda, né? E aí eu tenho sonhado, e eu coloquei diante do Senhor, que eu quero montar um spa, só para mulheres carentes. E eu preciso de $25 mil, e esse é o meu desafio. Então, se você sentir no coração de ir para lá me ajudar, de contribuir, de ser um intercessor desse trabalho, me procura depois do culto, para me dar o seu nome, para orar por mim, para saber mais informações. Eu conheci a Joyce lá no treinamento, no Rio de Janeiro, na Tijuca, e fiquei impressionada. Que menina preciosa, né? Uma mulher de Deus. Eu quero agradecer à igreja por ter nos dado o privilégio de ter a Joyce com a gente. E ore por nós, né? Pelo nosso trabalho lá na China. Amém. A gente louva a Deus pela filha do seu Rubens e da Helenita, né? Eles estão aqui? Aleluia. Parabéns pela filha, viu? A gente passou 10 dias com eles lá e a gente viu como ela é especial. E eu peço a Deus que outras Joyces, viu, pastor Celso, se levante aqui na igreja para nos ajudar lá. E isso aí é um sonho para nós, porque são pessoas que estão se levantando, não são pessoas desocupadas, sabe? Não são pessoas que, puxa, não tem nada para fazer aqui,
O que eu vou fazer? Ah, passou um louco falando de China, eu vou lá. Deus está tirando essas pessoas, sabe, com as suas habilidades, e vai levar tudo isso lá para a China. Nesse grupo em que a Joyce está, existem designer gráficos jovens, na faixa de idade da Joyce. São jovens formados em letras. A Joyce é formada em letras. Existe uma outra menina, a Bruna, formada em letras. Tem outro rapaz formado em designer gráfico. Pastor, formação teológica. São essas pessoas que Deus está tirando do Brasil para abençoar ali a China. E eu gostaria de encerrar. Põe para mim só uma... Próximo. Aí. Eu louvo a Deus porque o ano passado eu estive aqui e nesse um ano, praticamente um pouco menos de um ano, eu louvo a Deus por tudo isso que vocês ouviram, que a minha esposa falou, foram coisas que aconteceram de junho do ano passado a dezembro. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. O ano passado nós tivemos a oportunidade de evangelizar mais muçulmanos. E eu louvo a Deus pela vida desse nosso irmão que está aí. Muçulmano, estava sendo formado na mesquita para ser sheik, e começou a questionar o Islã. Nós encontramos com esse jovem, começamos a orientar esse jovem, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele, ele começou a ler a Bíblia, ele entendeu que Jesus era mais que profeta, que era Senhor e Salvador. E ele começou a seguir a Jesus. E um dia ele chegou para mim e falou assim, eu estou achando estranho, por que eu não sou batizado ainda? Eu falei, olha, se você quiser ser batizado, a gente pode conversar sobre isso. E a semana que vem, nós vamos lá para o lago e a gente vai batizar você. E nós fomos nesse lago. Nesse dia, estava um dia chuvoso, e nós batizamos esse jovem. E o mais lindo de tudo é que quando nós terminamos o batismo, nós fomos visitar uma outra vila muçulmana, um senhor de 75 anos de idade, já doente, a vida toda foi muçulmano. Na China estima-se que exista cerca de 50 milhões de muçulmanos chineses, 65 mil mesquitas. E nós fomos nessa vila. Chegamos lá e a primeira coisa que eu falei naquela casa, eu falei para ele, olha, nós viemos aqui trazer paz para a sua casa. E ele ficou sentadinho, estava eu, estava o nosso irmão aqui, e estava uma outra menina, uma obreira nossa, também da mesma etnia, Hue. O Hue, quando ele nasce, ele já nasce muçulmano. Já vem escrito na certidão, na identidade dele. E o mais lindo é que naquele dia nós falamos o plano da salvação para aquele senhor de 75 anos. E ele entendeu quem era Jesus. E ele falou assim, eu quero receber Jesus no meu coração. E o lindo da história é que quem falou de Jesus para ele, e quem orou para que ele repetisse aquela oração, que estava aceitando a Jesus, foi esse jovem. Na hora do almoço, ele foi batizado. À tarde, ele já estava pregando para alguém da mesma etnia dele. E aquele senhor recebeu Jesus naquela tarde. Por isso que eu digo para você que onde você está nisso tudo? Qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida? Qual é o quadrado que Deus quer que você esteja? Pastor. Na hora do almoço, ele foi batizado. À tarde, ele já estava pregando. Penso que a palavra nos toca e nós vamos orar a Deus pela vida do casal, irmão Dauei, Manice. Deus abençoe a vida do casal. Que o Senhor levante aqui em nossa igreja homens e mulheres que possam se comprometer, orando, contribuindo e até mesmo indo. Eu estou considerando fortemente de visitar a China. Quero conhecer esse trabalho missionário.
Quero estar ali, quero viver isso ali com aqueles irmãos. Nós vamos orar nesse momento e vamos ter a oportunidade de participar da ceia. Estão convidados para essa celebração todos os crentes batizados em comunhão com a igreja. Nós vamos orar nesse momento, consagrando a Deus os elementos da ceia, bem como vamos orar também pela vida do casal de missionários que retorna agora no dia 23, retornam para a China, que Deus possa abençoá-los. Senhor amado, no nome de Jesus, obrigado pelo desafio que recebemos, obrigado porque desta igreja, fruto desta igreja, está saindo alguém para dedicar-se por 5 anos ao trabalho missionário na China. Obrigado pela vida de Dawei e da sua esposa Nice. Pai, obrigado porque foram instrumentos para que a Joyce, que não estava aqui naquele domingo, assistindo a gravação, fosse tocada e teu Espírito confirmou no coração dela o seu chamado. Pai, o desafio é tão grande. Eu oro por esta igreja, Senhor, para que despertes aqui vocações, não só pastorais, mas homens e mulheres profissionais que podem perceber que aquilo que o Senhor lhes tem dado pode ser usado na obra do Senhor e precisa ser usado para a glória do Senhor. Oro para que tudo aquilo que às vezes esgota o potencial da igreja, atritos de relacionamento que sugam, que machucam, que fazem uma igreja sem força, eu oro para que o Senhor venha sarar tais feridas, se porventura existirem, para que a igreja avance. Abençoa agora, Pai, a ceia. Obrigado pelo pão que simboliza o corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Como disse, todos os crentes batizados estão convidados para esta celebração. Que sugam, que machucam, que fazem uma igreja sem força. Eu oro para que o Senhor venha sarar tais feridas, se porventura existirem, para que a igreja avance. Abençoa agora, Pai, a ceia. Obrigado pelo pão que simboliza o corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Como disse, todos os crentes batizados estão convidados para esta celebração. Alguém não foi servido?
Este pão simboliza o corpo de Cristo. O que estamos fazendo é em obediência àquilo que Jesus mandou, que até o dia em que estivermos com Ele, deveríamos celebrar esse momento, pregando a sua morte na cruz em nosso lugar. Portanto, o que a igreja faz agora, no ato memorial, mas é também um ato de obediência à palavra de Deus. Estamos afirmando que cremos que Jesus morreu na cruz em nosso lugar e que um dia vai voltar. Com isto em mente, comamos todos nós. E até o dia em que estivermos com Ele, deveríamos celebrar esse momento, pregando a sua morte. Obrigado, Senhor, pelo cálice que simboliza o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário por nós. Obrigado porque esta mensagem, ela não está restrita a um tempo, a uma cronologia, a uma raça, a uma etnia. Ela alcança o homem no Ocidente, o homem no Oriente, alcança o brasileiro, o americano, o chinês, o europeu, porque é a mensagem poderosa do Evangelho de Jesus. E oro para que muitos possam ser alcançados, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ela não está restrita a um tempo, a uma cronologia, a uma raça, a uma etnia. Ela alcança o homem no Ocidente, o homem no Oriente, alcança o brasileiro, o americano, o chinês, o europeu, porque a mensagem poderosa do Evangelho de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou Alguém não foi servido? proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer.
vem me buscar, e com ele no lar sua glória para sempre vou ver. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Suas bênçãos eu vou proclamar. Vamos ficar em pé, irmãos, como um símbolo também da nossa comunhão como igreja, como corpo de Cristo. Eu quero encorajar você a trocar o cálice com o irmão. Esse gesto simples pode representar muita coisa. Pode representar a sua afirmação de amor em Cristo. Troque o cálice com o irmão. Vamos ficar em pé, irmãos, como símbolo também da nossa comunhão como igreja, como corpo de Cristo. Quero encorajar você a trocar o cálice com o irmão. Esse gesto simples pode representar muita coisa. Pode representar a sua afirmação de amor. Cristo, troque o cálice com o irmão. Os irmãos podem ir regressando tranquilamente aos seus lugares. Alguém, por desventura, entornou o cálice, precisa de outro, erga sua mão. Irmãos queridos, nós já estamos finalizando o culto. E minha oração é que nós sejamos igreja de fato de acordo com o coração do Pai. De acordo com o coração dele, que pulse em nós o coração do Senhor. E aí, gente de todo que é lado vai ser alcançado, vai ser atingido pela graça de Deus. Então, nesse momento, você, tranquilamente, pensando que este cálice simboliza um ato memorial, o sangue de Jesus derramado na cruz, em nosso lugar, tomemos todos nós, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento tão rico, pela
palavra que recebemos, pelo depoimento daquilo que o Senhor tem feito através desse casal ali na China. Quero colocar diante do Senhor, Deus, a vida do irmão Dauei, da sua esposa, irmã Nice, da sua filhinha. Que o Senhor possa ser o consolo deles. Ela compartilhou aqui um desafio, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor toque os corações para que possamos apoiar esse trabalho. Muitos de nós não podemos dedicar a nossa vida ao trabalho missionário ali tão longe. Nós podemos apoiar, orando e contribuindo. Abençoa este casal tão precioso, Deus. Abençoa a Joyce, que vai ser a nossa missionária ali na China. Seus pais, Helenita e Rubens. Abençoa, Senhor, seu irmão Rubinho, essa família que está tendo o privilégio de ter a sua filha apresentando-se tocada por Ti para a obra do Senhor. Levanta outros vocacionados aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus com uma canção. Os diáconos vão estar à porta. E eu quero impetrar a bênção. Não saia sem a bênção. Diáconos à porta, e quando eles chegarem à porta, eu quero impetrar a bênção. Vários de vocês vão almoçar conosco aqui na igreja. Quantos foram abençoados no culto dessa manhã? Amém? Deus abençoou, falou seu coração. Então erga sua mão. Eu quero impetrar a bênção dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a presença bendita, a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, guardando a nossa entrada, a nossa saída, guardando-nos do devorador, guardando-nos do homem violento, guardando-nos de acidentes, guardando-nos de provocar acidentes, guardando nossa casa de dissensão, para que haja harmonia dentro do nosso lar, guardando os nossos relacionamentos familiares e também na igreja, e acima de tudo, nos ajudando a sermos uma igreja de acordo com o coração do Pai. É o que nós pedimos, é o que nós desejamos desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar louvando ao Senhor. Para que haja harmonia dentro do nosso lar, guardando os nossos Aleluia. nos ajudando. Aleluia. Reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia. Aleluia. Reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia. Santo, Santo, ó Senhor Deus, poderoso és, digno Senhor, digno Senhor, tu és santo. Ó Senhor Deus, poderoso és.
ao Senhor, digno ao Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia. Aleluia. Reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia. Santo, Santo, ó Senhor Deus, poderoso és, digno é o Senhor, digno é o Senhor, tu és santo, santo, ó Senhor Deus, poderoso és, digno é o Senhor, digno é o Senhor, tu és santo, santo, ó Senhor Deus, poderoso és, digno é o Senhor, digno é o Senhor, tu és santo, santo, ó Senhor Deus, poderoso és, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém, amém, amém. Você pode adquirir o seu ticket de alimento ali, tá, de refeição. Ainda temos tickets ali, R$10. Vamos almoçar conosco aí na igreja.